Então, boa noite oficialmente. Sejam sincronamente bem-vindos à AB2, né? Semana passada a gente fez um exercício de leitura e só para reforçar, pessoal, não sei se ficou claro, mas o painel colaborativo é uma atividade avaliativa, né? Eu vi que falta bastante gente responder ainda. Então, estou estendendo até sexta-feira, certo? Mas eu quero participação, quero comentários de vocês no painel, tá bom? Então, quem já fez os posts lá, dá uma olhadinha nos posts dos colegas, avalia também, comenta para ficar interessante. Quem não fez ainda, eu vou estender até sexta, tá? Ficou claro lá na atividade o que era para fazer? Alguém tem alguma dúvida? Não, basicamente é ler os textos e fazer um comentário, não é isso? Isso, porque qual que era a ideia? Eu fui olhar o nosso cronograma de novo e eu vi que a maior parte dos assuntos que a gente tinha para trabalhar, nós já trabalhamos. Então eu pensei em dinamizar um pouquinho essa B2, deixar de uma forma mais... Tá, Bia, vou ver nas configurações do Padlet para comentar. Obrigado por avisar. É o seguinte, eu pensei na gente dinamizar a AB2, porque eu fiquei preocupado com uma coisa. Teria a produção de um projeto de intervenção, né? E segundo o cronograma, a gente produziria isso em 2 semanas só, que eu acho muito pouco tempo. Então, se a gente considerar, a partir de semana que vem, tem 5 semanas até a apresentação do projeto, certo? Então, como nós já tratamos os assuntos, já lemos sobre o programa Saúde na Escola, eu quero que a partir de semana que vem nós comecemos a trabalhar nos projetos em pequenos grupos, só que vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente dos outros projetos que a gente tem feito. Primeiro, porque esse não vai ser um projeto executado, certo? Vai ser só uma proposta. Até aqui tudo bem? Beleza. Então, uma proposta de projeto de intervenção em saúde na escola, né? Vamos focar bem aqui no objetivo do curso de vocês. Vocês já têm os grupos de trabalho, né? Já trabalharam em grupo em saúde. Então, o que acontece? A partir de semana que vem, eu quero que vocês trabalhem em grupo toda segunda-feira, em salas separadas, e eu vou acompanhar essas salas. Então, a gente vai deixar de vir para essa sala com todo mundo aqui. Vamos ter salas separadas para cada um dos grupos. Eu posso... É mais fácil que vocês abram para a gente facilitar a gravação, porque eu quero que vocês gravem e compartilhem comigo. Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo. Beleza. Se alguém não entender a dinâmica, a gente vai conversando, certo? Ok, certo. Beleza. Então, a partir de semana que vem, qual que é a minha primeira ideia? Hoje, nós vamos discutir sobre o programa Saúde na Escola, que eu quero ver qual é a impressão de vocês, quais foram as experiências de vocês, se vocês já tiveram contato, o que vocês acharam. E a partir de semana que vem, nós começaremos a bolar, né, vocês em grupo e eu junto com vocês, as ideias dos projetos de intervenção. Então, eu vou escrever isso no AVA, mas já anotem aí, ó, qual a atividade para a semana que vem. Eu quero que todos os membros do grupo de cada grupo, façam pesquisa bibliográfica e encontrem artigos que tratam de projetos de intervenção em saúde. E aí não precisa ser necessariamente na escola, né? Pode ser na comunidade no geral, para que, em grupo, vocês discutam essas ideias e decidam, na segunda-feira que vem, qual vai ser a ideia central do projeto do grupo. Então, por exemplo, eu achei um projeto de intervenção que fala de saúde, laboral. Mas eu achei interessante a ideia, vamos adaptar para o ambiente escolar. Então, a ideia é que semana que vem, cada um de vocês apresente para o seu próprio grupo um artigo, de forma resumida, tá? Conte a história do artigo, qual que é o embasamento, o que eles encontraram de resultado, principalmente, para definirem a ideia. A ideia de segunda-feira que vem é que vocês saiam ao final dessa discussão com a ideia do projeto fechado. E aí a gente discute na segunda-feira qual vai ser o próximo passo. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Só para ficar claro, cada membro vai procurar seus artigos, podem ser um ou mais, e vai apresentar esses artigos de forma resumida na gravação do grupo.
O grupo Isso. reunido em uma sala e essa sala vai ser gravada. O debate é preciso que seja online, seja no Meet, né? Isso não está na sala. Não, Isso. porque Isso. para ficar de registro. Isso. Feito o debate, feito a escolha, o grupo vai ter um central, uma ideia central, podendo ser mesclado de todos, né, os escolhidos, e aí se forma-se um projeto e que esse projeto seja definido nessa aula agora de segunda-feira, na próxima segunda. Correto? Isso. A ideia central do projeto, pelo menos. Não precisa estar com o projeto pronto na segunda-feira, né? Ok. A ideia de segunda-feira é discutir, ó. Ah, gente, eu vi isso, eu vi aquilo, eu acho que pode funcionar, não pode, tá. Vamos ficar com essa ideia. E a partir dela a gente vai desenvolver nas próximas semanas. Ok. Mas o que vai acontecer? Eu vou acompanhar vocês nas segundas-feiras. Eu não vou estar o tempo todo em todas as salas, mas eu vou ficar pulando de sala em sala para ver como é que está a discussão e depois eu vou ter acesso às gravações. Beleza. Beleza? Então, o que eu já recomendo? Você já tem os grupos de trabalho. Eu recomendo que uma pessoa do grupo, que tem um pouquinho mais de desenvoltura no Meet, já fique responsável por criar os eventos, os encontros, né? Dá para criar isso lá na agenda do Google. Vocês sabem fazer? Sim. Eu não sei mais aprender. Isso aí dá para desenrolar. Seguinte, eu vou mostrar para vocês rapidinho, tá? Que daí facilita também. Beleza. Vou projetar aqui a tela. É o seguinte, se vocês estiverem logados com o e-mail institucional de vocês e abrirem esse endereço aqui, ó, calendar.google.com, vocês vão cair numa estrutura assim, aqui está a minha semana, né? Então vejam que tem os dias vagos, e aí vocês podem criar os eventos aqui. Então vamos supor que vai ser na quarta-feira. Então quero criar um evento aqui, reunião saúde na escola, grupo 1, tá? E eu já posso adicionar uma conferência do Google Meet. Então, coloquei aqui, ó, já está adicionado com um enderecinho. E posso, inclusive, querer que ela se repita, ó. Ela vai se repetir semanalmente, no nosso caso vai ser a cada segunda-feira, porque nós vamos nos reunir nas segundas-feiras, tá? Então, vocês podem colocar para se repetir nas próximas 5 semanas, com horário, inclusive, de 7 horas até 8h40. Podem convidar as pessoas já do grupo para participar aqui, ó, no adicionar convidados, é ótimo. E eu peço que vocês façam isso com o e-mail institucional para ter a possibilidade de gravação, para que eu tenha acesso à gravação depois. Tudo bem? Tudo certo. Sim. Beleza. Depois que essa pessoa criar o link do evento, eu peço que já me envie. Pode ser por e-mail mesmo, tá? Fala, ó, professor, esse aqui é o link do evento do grupo tal, para eu poder ter acesso mais fácil. Ou então, quando criar o evento, me convida. Certo? É mais fácil assim. Quando criar o evento lá no Google Calendar, já me adiciona como convidado, pelo meu e-mail institucional. Tranquilo? Tranquilo. E aí, na próxima segunda-feira, a aula começa às 19 horas, todos os grupos reunidos, e eu vou brotar nesses grupos de tempos em tempos, em momentos aleatórios, para ver como a coisa está desenvolvendo. Massa? Massa. Até aqui alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá tranquilo. Beleza, então. E agora, então, já que não tem nenhuma dúvida exclusivamente aqui sobre o desenvolvimento de como vai ser a partir de semana que vem, eu quero que a gente converse sobre o programa Saúde na Escola. Porque eu acho que o programa Saúde na Escola, ele acaba sendo o resumo de tudo que a gente viu a respeito de promoção da saúde, do conceito de saúde, intersetorialidade, construção social da saúde no âmbito escolar. E eu queria saber de vocês, né, assim, a gente pode passar pelos textos, mas primeiro, quem de vocês já tinha ouvido falar do programa Saúde na Escola? Professor, eu já tinha ouvido falar Pode falar, cara. nas propagandas da TV e tal, que ele está em vigor desde 2018, né? Foi colocado lá no governo Lula, só que eu nunca vi na escola. Nunca participei de nenhum projeto escolar com relação à saúde, não. Só, assim, com relação à prevenção, né, da Aedes aegypti e tudo mais,
avisavam que tinha camisinha lá na escola, mas nada de um projeto assim. Nunca participei, não. Eu sabia indiretamente, né? Porque sempre tinha aqueles projetinhos na escola da saúde bucal e etc. Essas coisinhas assim. O Zé ia falar? Sim, eu já tinha ouvido comentários assim por alto da diferença que se torna uma escola com esse projeto, mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Mas havia os comentários na comunidade que teria essas melhoras, mas eu nunca cheguei a pesquisar assim profundamente sobre, até porque na época que houve essa mudança, a implementação na escola do município que eu estava morando, eu já estava afastado dos estudos. E aí eu só vi esse comentário e digo, poxa, tá bem diferente da minha época. Aí disse, agora tem um acompanhamento, agora a criança precisa disso é exigido. E aí eu não tinha ideia que era esse projeto em si, mas que as melhorias eram debatidas na comunidade, entre os vizinhos, e até a minha irmã, que tinha criança na época, né, que estava na escola, ela comentava que estava muito diferente da nossa geração. Quem mais contribuiu com a gente? Se já tinha ouvido falar, se não tinha ouvido, se teve alguma experiência? Ô Luiz, eu vi que você abriu seu microfone, se você estiver falando, a gente não estava ouvindo. E mesmo que vocês não tivessem... Ih, rapaz, não ouvimos... Gente, foi só eu que não ouvi ou ninguém ouviu? Que o Luiz falou aqui no chat que já falou um montão. Eu não ouvi não também. Me escutou. Acho que deu uma treta aí no seu microfone, viu, Luiz? De repente sai e entra na sala, que às vezes volta a funcionar. E assim, pessoal, levando em conta o que a gente viu, por exemplo, de promoção da saúde, né? Vocês acham que o programa Saúde na Escola ele tem alguma interface com a promoção na saúde? E se sim, como que vocês acham que funciona isso? E aí, povo? Professor, não entendi não. Também não entendi, não. Tem relação o programa Saúde na Escola com a promoção à saúde? E se vocês acham que sim, como? Professor, para mim, é a base, né? A procura, a execução do programa em si é a promoção da saúde. Então, ele tem tudo a ver. Um intercala com o outro. Esse programa, não há como ele existir sem a promoção da saúde. Eu já achava que era através do... Desculpa, Suzana, pode falar. Não, fale, Val, pode falar. Eu já achava que era através desse programa que, tipo, acontecia essa promoção, tipo, da saúde. Tipo, ir uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, ensinar para o aluno como é que escova o dente, ou o pessoal do PSF vai levar um monte de camisinha na escola. Eu achava que era justamente através desse programa que isso acontecia, sabe? Essa promoção da saúde na escola. Eu também acho que sim. Eu acho que não existiria PSE sem promoção da saúde, né? Acho que se não fosse,
Se não tivesse a promoção da saúde, não seria PSE. Não sei na prática, né? Não sei se funciona assim em todo canto. Tá, e pelo que vocês leram, como que vocês acham que essas coisas se articulam? Pode falar, David. Eu acho que a articulação é mais ou menos quando no programa ele busca uma área específica, ele aborda uma área ou um território específico para dali focar naquele tipo de problema ou naquele tipo de saúde que precisa ter mais foco. Um exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis. Aí eu acredito que o programa, eu entendo desse jeito, que o programa era para ver a região, a área, junto com o posto de saúde, junto com o município, né? Ver a área que tem mais incidência naquela situação, no caso, nas doenças sexualmente transmissíveis, naquela região, naquela área, e daí eles focam mais naquilo, e daí eles dão palestras, dão mais explicações. Eu acho que é mais ou menos isso, eu não sei, professor, pode ser que esteja errado, foi como eu entendi. Olha, Valquíria. Eu não sei se eu entendi a minha pergunta, mas eu vou responder assim. Eu acho que tipo, é através da Secretaria de Educação. Tipo, tem a escola, vamos supor, a escola do tabuleiro. E aí tem muito aluno que tem que falar a palavra que problema com escovação de dente. Não sei se dá para entender. E aí também encontra outros problemas, tipo muitos alunos que têm. Aí eu não sei como falar. Aí o professor, aí a escola percebe que tem esses problemas nessa determinada região, que no caso seria a minha comunidade, e aí passaria para a Secretaria da Educação, e a Secretaria da Educação, junto com a Secretaria de Saúde, juntaria, e aí passava tipo, um programa para o pessoal dos PSF da região, e o pessoal do PSF da região ia para a escola. Eu tenho escrito dito errado, mas na minha cabeça é assim que acontece. Eu acho que é a escola que percebe o que é que está acontecendo, quais os problemas que estão acontecendo ali na escola, na região, e aí passa para uma pessoa mais acima para formar um projeto. E o professor em cima, a direção não vai chegar lá no PSF, tem isso, isso, isso. O pessoal do PSF sai dentro do PSF, tem que vir uma ordem de cima, né? Lidiane. Boa noite, professor. Sim, eu também não sei se está muito a ver, eu estou na mesma vibe da Val, se eu entendi. Tem a questão também do Bolsa Família, né? Que a gente percebe que a educação é totalmente ligada ao postinho de saúde do nosso bairro. Por exemplo, as crianças que estudam têm que ter aquele monitoramento todo mês, vem o peso do Bolsa. Aí, se a criança não se pesar, a escola, os diretores, que passam essa lista, né, para o posto. Parece que é um negócio assim. A criança tem que estar frequentando a escola, a gente vê que tem um vínculo mais ativo. Foi uma coisa que eu percebi, eu já percebia e percebi mais recentemente também a questão das adolescentes também estarem se vacinando, né, contra o HPV. Eu estava no posto e eu vi que chegou uma menina, ela foi tomar a segunda dose, parece. Aí a enfermeira perguntou: tá com o cartão da primeira dose porque dá na escola. Aí a gente já vê que tem uma ligação bem, educação, saúde, é tudo ligado. Então, a promoção da saúde básica pública que na escola, que está totalmente vinculada também ao PSF do nosso bairro, que é bem importante. Eu acho que foi mais ou menos assim que eu entendi. Um exemplo, por exemplo. Beleza, mas eu estou tentando extrair de vocês, pessoal, o que vocês leram, porque eu estou com a impressão que vocês não leram os trabalhos que eu deixei para vocês. Então, eu quero que vocês se baseiem nas leituras que eu tinha colocado lá no AVA para falar dessa articulação. Que o meu sentimento aqui é que a gente está mais uma vez no campo da experiência de vida, né? E as leituras?
Temos aí inscritos o Luiz, depois a Caiane. Vê se o microfone está funcionando agora, Eduardo. Se você estiver falando, nós não estamos ouvindo. Então faz o seguinte, digita para a gente aí no chat, enquanto você está escrevendo seu texto, Caiane. Professor, eu entendi que essa articulação, né, de promover saúde na escola, não foi essa a sua pergunta? Eu acho que a escola, eu acho não, pelo que entendi nas leituras, a escola ela é um local de encontro de pessoas diferentes, de realidades diferentes, é onde as relações sociais acontecem. Então, assim, são pessoas que vêm de comunidades diferentes, então eu acho que é um ponto central para se promover saúde, para avaliar como é que está a condição desses jovens que estudam nas escolas, qual a realidade deles, de ofertar, assim, não de ofertar, mas de passar informações com relação à prevenção, à recuperação, a informações primordiais. Eu acho que a escola ela serve para articular e promover saúde justamente por isso, por ser um ponto de encontro assim, de diferentes realidades e de muitas pessoas também. Pode falar, Zé. Então, pelo que eu vi nos artigos, é uma junção, tanto do Ministério da Educação quanto da Saúde. E aí se tem essa averiguação, ver se o que está acontecendo, a realidade, né, justamente com a promoção da saúde, se tem a ideia, e aí se parte para ser mais ativo, né, com o programa. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que tudo isso não fica apenas no papel, é em loco. Eles vão até lá e tem esse acompanhamento sempre. É algo bem ativo. E aí foi o que eu achei muito interessante. E eu fiz um link com o que aconteceu na minha realidade, foi de conhecer o programa através das pessoas comentando a mudança. Que justamente é um programa ativo, sabe? Não fica só no papel, não é aquela coisa de verba, entregou e a prefeitura é quem faz. É todo um acompanhamento e como eu mencionei, né, é a união, é um projeto que é uma união tanto da união do Ministério da Saúde como da Educação. Romário? Bom, professor, é como eu falei um pouco no painel no AVA, que as minhas leituras a gente percebeu, pelo menos eu percebi um padrão, que quando eles falavam do antigo processo de promoção à saúde na escola, eles falavam um pouco da educação mais, como dizer, que eles falam que é biomédica, que é tipo, eles falam sobre as doenças, falam sobre as curas, porém eles não falam sobre prevenção e não trabalham essa prevenção. E a ideia mais atual e a ideia que eles estão tentando colocar em prática é trabalhar mais a prevenção do que a mais biomédica em si. Ou seja, trabalhar para prevenir as doenças e as enfermidades e evitando, consequentemente, todos os processos a seguir. E fazendo assim com que as crianças, os adolescentes, eles tenham mais conhecimento e mais capacidade de conseguir lidar com isso. Que acredito que a gente trabalhando na prevenção com as crianças, com os adolescentes, faz com que eles ganhem uma força gigantesca qualquer tipo de doença. Adriana? Eu também vi no texto, em um dos textos, professor, que fala também a questão da importância da abertura nos currículos das escolas, dos projetos pedagógicos, de ter essa articulação, que a escola, na verdade, esteja aberta também para isso, porque o programa ele pode até existir, mas que a escola esteja aberta também para receber, e também, quando coloca assim, eu pensei que para que essa execução ela seja de forma efetiva, que ela realmente possa existir,
a escola tem um papel fundamental, porque não é somente responsabilidade dos governos, não é somente responsabilidade do Ministério Público ou do Ministério de Saúde, mas também é responsabilidade da escola. Essa promoção vê a questão, como a Caiane também bem colocou e os outros colegas colocou, a questão de olhar o cotidiano, e é muito importante o cotidiano, o contexto dos alunos e trabalhar em conjunto. O que eu pude entender é que não é somente através da vacinação, através da questão que vem de fora, tipo assim, dos postos de saúde para dentro da escola, mas também de dentro da escola, tipo professores para os alunos. Pelo que eu pude entender na leitura, isso também tem relação. E talvez, gente, esse campo que a gente começa a entrar agora seja uma das áreas de atuação mais importantes de vocês como professores de ciências e biologia, principalmente porque, se a gente começa a levar essa discussão para o lado do currículo, avaliando aí o que a Caiane colocou, né? Tanto que o PSE é obrigatório, deveria ser no PPP das escolas, e que promover saúde seria responsabilidade nossa como professor, a gente vê o quanto os currículos são engessados. Porque, apesar da gente ter essa ideia de que o currículo deve ser flexível, né? Que é muito diferente um currículo que é posto, por exemplo, na BNC, para o que é efetivamente executado em sala de aula, a gente acaba sendo engessado por diversos fatores externos. E a resistência das escolas a uma mudança de paradigma de trabalho é um desses fatores clássicos, né? Então, nesse sentido, aí agora, assim, partindo um pouquinho para a vida pessoal de vocês, eu queria que vocês compartilhassem aqui uns com os outros, assim, ó, durante a vida escolar de vocês, o que vocês viram que vocês consideram de assuntos a respeito de saúde, e principalmente analisando se isso estava ligado à realidade de vocês ou não. Então, compartilhe assim, eu vi isso, eu acho que esses são os temas que estão ligados à saúde, e eu senti uma ligação direta com a minha realidade nesse momento ou não. Compartilhem com a gente, por favor. O que vocês viram durante a vida escolar de vocês, que vocês acham que tem a ver com saúde, que poderia estar ligado, por exemplo, ao programa Saúde na Escola, e que estava, de fato, dialogando com a realidade de vocês? Pode falar, Adriana. Professor, foi um fato que aconteceu bem interessante, foi que começou a acontecer na escola muito adolescentes que estavam ficando grávidas. E aí, no tempo, foi até uma professora que ela era de geografia, junto com um professor de física. Eles se organizaram e fizeram um projeto para falar sobre a questão de gravidez na adolescência e também até a questão das drogas. E aí, eles fizeram, só que foi assim, era a gente, nós mesmos, os alunos, que fizemos tipo uma feira de ciências, no tempo a gente chamava assim, uma feira de ciências, e a gente era que falava sobre esse tema, e nesse período também, eles conseguiram levar para a escola profissionais, e era aberto, e a gente poderia ir lá, e eles conversavam, eles falavam sobre, e foi uma realidade, porque era o que estava acontecendo naquele meio. Gisele? O microfone está fechado, Gisele. Sim, professor, liguei agora. Eu tive como experiência alguns anos atrás, mas foi no estado de Minas. Logo quando eu comecei a estudar, o primeiro ano, eu pequenininha, né? A gente tinha um acompanhamento de um profissional que era o dentista, que fazia atendimento, tinha o próprio consultóriozinho, assim, lá na sala, para fazer extração dos dentes, dos alunos, enfim, a benturação, e é uma coisa que quando eu cheguei aqui em Alagoas, eu senti falta, que eu vejo todo mundo comentando essa questão de ensinar a escovar os dentes, distribuir flu, essas coisas, mas assim, o atendimento mesmo, eu nunca vi aqui. Em relação também à alimentação, mesmo lá também, apesar de aqui ter o acompanhamento da nutricionista, mas lá a gente via profissional, enfim. E essas coisas eu tinha, assim, como uma base lá em Minas, uma base muito boa, em relação à educação, que promove, sim, a saúde.
Não, claro, colocando Alagoas no chão, mas assim, se fosse Alagoas puxar para o que a Minas promove de educação e puxa para a saúde, ela é uma base muito boa. Quem mais poderia compartilhar com a gente? Caiane colocou aqui que teve poucas experiências, que se lembra de 3, procurar nos arredores da escola possíveis focos de mosquito da dengue e removê-los, coleta de lixo e palestra sobre educação sexual e ensino sobre o uso correto do preservativo. Quem mais compartilha conosco sua vivência? Eu vou comentar aqui, no meu caso, foi uma experiência bem curiosa, porque a realidade da cidade que eu morava na infância, só um momentinho, viu? Eu volto já rapidinho. Enquanto o Zé volta, pessoal, alguém gostaria de compartilhar? Pronto, já tem alguém falado? Pronto. Pode falar. Aí, a nossa realidade era uma cidade onde, sabe, não se havia nenhum tipo de criminalidade que se comentava na cidade sobre roubo ou violência, e todo mundo se conhecia por os nomes dos seus pais, dos avós. Então, a ideia sobre droga era no imaginário e o que a gente via muito na TV. E eu lembro que, eu acho que era na terceira série do ensino fundamental, se eu ouvi todo um reboliço, que os militares iam chegar lá, os soldados, e apresentar, ia mostrar as drogas. E a gente não imaginava nada sobre, não tinha ideia sobre drogas, a não ser, como eu falei, não imaginaram o que a gente via na TV. Isso mesmo era pouco. Isso em meados dos anos 90, sabe? Era o que era 96, 94, alguma coisa assim. E aí os policiais levaram as drogas no saquinho e eles ficavam explicando pra gente os efeitos para a criançada. E aquilo chocou muito, porque ninguém fazia ideia de nenhuma turma na escola, sabe? Isso das drogas, e a gente vê o pessoal armado, impactou muito, né? E aí um ou outro contava que um primo do primo que morava na capital estava doente por conta dessa droga, e se houve muito comentário, a semana toda a gente comentando isso, e muitas das crianças meio que assustadas com aquela presença, e sobre os efeitos da droga, que nunca foi debatido. Então, no decorrer da minha vida no ensino fundamental, o que mais impactou foi essa intervenção, e no ensino médio a gente não chegou a ver, sabe? Não teve. Isso foi lá no estado de Sergipe, a cidade lá, Porto da Folha. Atualmente ela tem em torno de 30 mil habitantes, mas só que na época era bem menorzinha, e aí, como eu falei, né, é bem a ideia de um povoado, de todo mundo se conhecer e não ter, sabe? Foi uma intervenção sobre algo que não era a nossa realidade, por isso que impactou tanto. Quem mais compartilha com a gente, essa vivência da saúde no ambiente escolar? E nos conteúdos escolares? Professor, eu me recordo agora, no meu ensino fundamental, a promoção de saúde bucal na aplicação de flu, que eles fizeram uma campanha lá com os dentistas. Eu acho que foi no 7º ano, por aí, mas essa foi a única vez, com relação à promoção à saúde bucal que tivemos. E com relação à sexualidade, que foi no 9º ano, onde fizemos um seminário. Aí, nós que fomos buscar o conhecimento para que a gente pudesse explicar em sala de aula o uso dos preservativos e a forma de anticoncepcional. Então, foi através de seminário, no ensino fundamental, no 9º ano. Eu vejo, pessoal, que vocês estão bastante presos à questão do dentista, do flúor, mas assim, analisando um pouquinho mais amplamente, o que vocês viram na escola que pode ser considerado educação em saúde? Conteúdos, aulas, assuntos, além de dentista e sexualidade. Ninguém consegue
Pensar em mais nada? Professor, tirando isso, não, porque naquele tempo que eu estudava, isso ainda era um tabu. Eu acho que ainda deve ser nos dias atuais, imagine no tempo. Não só a questão da sexualidade, mas a questão de promover, falar sobre qualquer situação de saúde, e no tempo que eu estudava ainda não era assim bem desenvolvido, não. Falar qualquer tipo de saúde, assim, abertamente nos conteúdos e tal, que eu lembro, não. Ninguém estudou verminose, pessoal? Poluição? Professor, só complementando aqui a fala da colega Adriana, é que no meu tempo, acredito que dela também, as professoras tinham tanto receio que era muito comum, quando chegava a parte do corpo humano, rasgar as páginas do livro, para não ler e para a criança não ver. Não se era debatido, a professora não tinha vontade nenhuma, e aí, em muitos casos, existia isso, que se rasgasse as páginas do livro, que aquilo não era para ser dado às crianças. Então, na minha época, não sei na da Adriana, era um tabu e era exigido que não se comentasse isso porque era errado. Era essa visão. Eu acredito que tinha a raridade em relação a essa relação para a saúde, mas acredito que também tem a questão da memória. Pelo menos eu não me recordo de muita coisa, muitos conteúdos em si. Só alguns espalhados específicos. Nada muito. Provavelmente deve ter tido alguma coisa, mas pelo mim e comigo eu não lembro tanto. Pode falar, Zé. O que eu posso comentar também é em relação às minhas sobrinhas, que aí eu já tive um acompanhamento em uma realidade bem diferente. E uma das coisas que me marcou muito foi elas trazerem uma espécie de gibi, HQ, comentando um grupo de heróis que eles iam e salvavam o povo do mosquito da dengue. E aí as minhas sobrinhas queriam participar, queria colocar a capa, procurar mais sobre o assunto, e elas debatiam comigo as formas com que se deveria fazer para prevenir, né? Então, eu achei muito interessante. Além disso, sobre a chikungunya, sobre o mosquito da dengue, houve-se também muito debate sobre, que elas trouxeram para mim, comentaram, sobre essas prevenções da DST, que no meu tempo era um tabu, para elas foram mais abertos. Então, foram intervenções que culminaram delas trazerem para o debate na família. E no meu tempo era proibido. Então, a gente acha que às vezes falta um pouquinho de... Pode falar, Franklin. Então, professor, aqui no colégio do município, no tempo que eu estudei, tinha muito sobre a questão da esquistossomose, por conta do povoado ser um povoado ribeirinho, e a maioria da renda aqui provém da pesca, né? Aí tinha muito essa questão sobre a esquistossomose. Foi onde eu lembro também, além dessas que o pessoal já falou aí. Então, gente, observando vocês falarem, e na verdade observando a maioria do pessoal não falando, fala, Isla. Professor, quando eu estudava na UFAL, a gente tem uma disciplina, saúde e saneamento. Então, a gente viu toda a questão da parasitose, os parasitas, toda a questão da saúde e saneamento também. Saneamento básico e toda a relação, né, que tinha. Então, eu me lembro, assim, fora a questão do flúor na escola, basicamente isso. Eu acho interessante, gente, porque se a gente vai dar uma embasada nos textos que eu mandei para vocês, a gente percebe que o objetivo do programa Saúde na Escola, na verdade, mesmo com a presença de profissional externo ou não, construir um fluxo de educação em saúde, né, que os discentes sejam educados em saúde. E eu vejo que às vezes é difícil para a gente entender o que é educação em saúde, tanto que justamente eu tive que provocar vocês, por exemplo, ninguém estudou sobre verminose, ninguém estudou sobre poluição, para a gente lembrar que isso faz parte da educação em saúde, né? Ninguém estudou sobre vacina, ninguém estudou imunologia, ninguém estudou doenças do corpo humano. Então a gente monta um conceito muito restrito de saúde. Pelo que vocês falam, eu fico pensando lá na primeira aula do semestre,
quando a gente tratou do conceito de saúde, que ainda é aquela saúde muito física, né? Relacionada exclusivamente a malefícios sintomáticos que a gente pode observar. Então, eu acho que faltam coisas, né, nessa discussão nossa. Primeiro, com certeza falta a leitura. Acho que falta mais gente ler as coisas. E segundo, eu acho que falta vocês serem capazes de fazer a ligação entre as coisas, pessoal. Porque agora, fazendo uma avaliação geral, nós estamos chegando no final do curso e a gente precisa que vocês já estivessem mais amplos no debate, né? Pensando em como conectar esses conteúdos. Então, sempre que eu gero esses momentos de discussão, eu fico tentando perceber até onde vocês conseguem ir. Porque aqui a gente está discutindo gestão escolar, porque a gente está falando da forma como o PPP é construído, da forma como ele é implantado, com base em legislação. A gente está falando de didática, porque a gente está falando de ligar a realidade do aluno à educação em saúde que ele precisa receber. Então, notar diferenças como, por exemplo, o Franklin estava num povoado que tinha alta incidência de citossomose, então conversou sobre isso lá. A Adriana estava numa escola que teve uma alta quantidade de meninas grávidas, então se conversou sobre isso lá. Então, o que talvez a gente precisa a partir de agora, e aí seria interessante que vocês abrissem os olhos para a profissão de vocês, é estar na posição de o professor de ciências e biologia precisa ser o elo da educação em saúde. Eu achei muito curioso quando a Adriana compartilhou aqui que quem levou a cabo o projeto da sexualidade foram os professores de geografia e física, né? E achei bem interessante ela não ter citado o professor ou a professora de ciências e biologia, que é de onde partem essas iniciativas. E nesse ponto eu queria saber de vocês, por exemplo, que já estiverem em algumas práticas de estágio, se vocês trabalharam nesse sentido, se tinham pensado em trabalhar, se tinham pensado em fazer esse tipo de ligação com a saúde, quaisquer que sejam assim os conteúdos que vocês estavam para trabalhar na aula, vocês conseguiram pensar nisso? Fez sentido? O que vocês acham da prática de vocês agora enquanto docentes a respeito de saúde? Se sentem capazes de ministrar aulas com conteúdo de saúde? Se não, por quê? Olha, que depois de tudo isso que eu falei, eles escrever uma frase, bicho, eu creio que sim. Me ajuda aí, pessoal. Vocês estão nada participativos hoje? Uma das minhas experiências com uma intervenção foi um projeto que a gente chama de Mundo Micro, porque se a gente fez uma pesquisa na sala sobre a visão dos alunos sobre os micro-organismos, e se tinha a ideia que tudo que era do chão, era micróbio, era doença, e fazia sempre a relação a isso. E aí a gente propôs esse debate que há um micro-organismo que ajuda e que é necessário no nosso corpo, e que tem em relação aos alimentos. Então, eu já participei, né? E foi uma experiência agradável, que a gente fez as práticas de lavagem às mãos, e muitas das crianças também já tinham ideia. Quando a criança em casa tinha alguém que trabalhava na saúde, ela já falava com propriedade, tinha aquele todo enriquecimento na fala da criança. E quando não, era muito ligado a só a ideia de que qualquer micro-organismo é micróbio e faz mal para a saúde. Então, a gente notou isso, né? A bagagem que o aluno tinha em relação aos familiares ligados à saúde. Quem mais pode contribuir com a nossa discussão, pessoal?
Acho que mais o silêncio, professor, também que ver se o pessoal já participaram, né? Mas agora não é saber se já participou, né, Zé? É pensar na sua prática como docente. Você já pensou em fazer isso? Na sua prática de estágio você fez? Você acha que você é capaz de fazer isso? Então não é ter participado, né? É ter uma discussão um pouquinho mais ampla. Acho que dá para contribuir. O que a gente já passou aqui se debateu na disciplina e a vivência acadêmica, se sente preparado para exercer isso, uma intervenção, é isso? Também, né? Agora, se, por exemplo, nos campos de estágio que eu já participei, os assuntos que eu dei estavam ligados a isso? Sim, não. Eu pensei em saúde na hora de ministrar? Sim, não. Se eu não pensei, por que será que eu não pensei? Quero que a gente converse, pessoal. No caso da disciplina, a biologia está muito ligado a isso. Está muito ligado. Então, toda intervenção que foi pensada, não só no meu grupo, como no grupo dos demais, sempre estava em relação com a saúde. É meio que intrínseco, né? A biologia e a saúde andam juntos. É estudo da vida, a saúde é essencial. Aí. A gente até, o último estágio que a gente está pagando, todos separamos em grupos e todos os grupos pensaram justamente sobre isso, sobre uma intervenção, como está nessa situação, né? De não poder ir em sala de aula, então, no momento de uma aula online, fazer uma intervenção. E acho que 80% dos grupos, todas as práticas foram em relação à saúde. Quem mais pode contribuir com a nossa discussão, pessoal? Professor, boa noite. Eu estou estagiando numa turma de 7º ano, aí, como meu horário é meio louco, aí eu e minha dupla, eu e o Joe, a gente está criando um cronograma para poder se organizar em relação às nossas aulas. Aí a gente pegou um conteúdo muito bom, que são os reinos, reino Monera, reino Fungi. Aí a gente estava pensando sempre em falar em alguma doença, alguma agravante que eles podem causar, para, de certa maneira, atrair a atenção deles. Por exemplo, a situação problema, vamos dizer, falar dos fungos. Aí explicar, né, que, por exemplo, as fezes dos pombos produzem vários fungos, né, e lá podem causar diversas doenças, inclusive respiratórias, né, e perguntar se eles têm ciência disso, porque eu conheço muitas pessoas que têm até o hábito de criar pombos. Então, isso acaba ocasionando um problema, inclusive até próximo da minha casa. É uma realidade que eu vivencio. Então, a nossa ideia é essa. Não sei se está assim, realmente fincada, né, nessa promoção de saúde, mas, de certo modo, a gente está tentando se aproximar um pouco disso. Quem mais pode compartilhar com a gente aí, pessoal? Eu só posso dizer que está totalmente ligado à saúde. O que a Nayara falou. Muito disso. Esse hábito de criação de animais e a propagação dessas doenças é um caso muito sério que a gente tem, um hábito, né? Principalmente da gurizada. E é muito bacana isso. Achei muito bacana a ideia. Boa noite. Sim, também na UFAL, eu, junto com Nayeli, John, a gente, Kelly, tem um projeto, a gente fez um projeto de extensão com a professora Camila Porto sobre saúde na escola. Meu aluno tem sexualidade agora, justamente para adolescentes do ensino fundamental, para discutir sobre gravidez na adolescência, e a gente propagava esse assunto através de peças teatrais, para ser de uma forma mais dinâmica. A gente, inclusive, apresentou na escola de Piaçabuçu para quase 50 alunos, e foi bem interessante, porque eles interagiram bastante e tem bastante curiosidade sobre o tema. Fizeram diversas perguntas sobre forma de prevenção, sobre doenças sexualmente transmissíveis e afins. O que vocês entendem por educação em saúde, pessoal? Promoção de qualidade de vida, professor. Numa escala micro e macro,
O ambiente tem que estar saudável para o aluno, a mente e o corpo. Que mais? Acho que é basicamente a gente trabalhar por meio de processos educativos, a escola em si, conteúdos, currículos, práticas pedagógicas relacionadas com a saúde, beleza? E tudo que envolve o aspecto da saúde. Como o senhor próprio falou, a questão da poluição, a gente tem a questão das vacinações, a questão da educação sexual, a questão já mais prática, que é esse projeto do dentista. Aí tem diversos aspectos que compõem a saúde e a gente conseguir trabalhar isso e processos como de promoção e prevenção por meio da educação, por meio de processos educativos. Vocês acham que a nossa escola, do jeito que ela nos educa em saúde? Não, na minha concepção, não. Se for Por quê? a escola que a Eu gente sinto. teve, A UFAL, professor? A escola. Eu creio a escola... que não, porque assim... Tá, Fala, vai. Romário. Não, vai. Termine seu raciocínio. Não, eu queria dizer que, na verdade, eu ia perguntar se a escola que nós tivemos, a escola atual, acredito que tem um gapzinho de diferença. Pequeno, mas... A escola no contexto geral, gente. Vocês como professores, vocês como pessoas que foram alunos, vocês acham que a escola nos educa em saúde? Não, professor. E na minha concepção, as práticas que tem com relação à saúde é, assim, direcionada só para o físico, pelo que eu posso perceber. Eu acho que sim, mas eu acho que a discussão não é se sim ou se não, acredito eu. Eu acho que ela vai mais para se ela educa o suficiente. Porque a gente tem, se a gente for a BNCC, e mais antigamente o PCN, a gente tem conteúdos voltados à saúde e tem práticas, como a gente relembrou, a gente tem os dentistas e tudo mais, a gente tem práticas relacionadas à educação e saúde. Porém, a discussão é se é o suficiente ou não. Maiara? Sim, boa noite. Acredito que, sim, existem práticas na escola relacionadas à saúde. Ao meu entender, o que dificulta esse entendimento sobre saúde na educação é a forma com que é abordado, porque na sala de aula, os professores tratam assuntos relacionados à saúde apenas como conteúdo disciplinar, da disciplina. Existem poucas aplicações práticas. Por exemplo, quando a gente estuda verminose, muito bem, o livro tem as imagens, tem as figuras, mas são poucos os professores que exemplificam de que forma isso de fato acontece. O que mais ocorre de forma prática é, por exemplo, quando a gente fala de poluição, porque aí fala de coleta seletiva, aí eu já vi alguns projetos, eu participei de alguns projetos, inclusive, por aqui, de coleta seletiva, participando na escola aqui próximo, como voluntária. Mas, fora isso, outros conteúdos voltados para a saúde não tem aplicação prática para que as crianças entendam que aquilo que a gente está falando de saúde, não de uma disciplina específica. Ao meu entender, o que dificulta para que as crianças, e até a gente, consiga linkar saúde e educação ao mesmo tempo, seja por tratar a temática de saúde apenas como uma disciplina, e não como deve ser tratada, que é aplicada ao conteúdo, aliás, aplicada à prática, ao nosso cotidiano. Adriana? Professor, eu agora me lembrei de que eu li no texto também a questão de
a questão de como a questão da violência influencia também na questão do desenvolvimento do aluno. Tipo, o aluno sofreu, uma violência doméstica ou sofreu a questão de estupro, então, como é que esse aluno chega no ambiente de sala de aula para aprender? Como é que está o psicológico desse aluno para aprender? E também, isso também envolve a questão de saúde e educação e saúde. E também chama a nossa responsabilidade quanto professores que vão atuar em sala de aula, porque esses alunos eles vão estar dentro do ambiente de sala de aula. E muitas vezes eles não estão bem psicologicamente e eles não aprendem. E isso também é uma forma de saúde na escola. A percepção do professor quanto o aluno dentro de sala de aula. E isso, quando eu estava lendo, me fez lembrar de uma situação em que eu vivi, em que estava tendo muitos problemas em casa e minha mãe passava muitos problemas com relação à violência doméstica, e eu não estava bem nesse dia, fui para a escola e tive um seminário para apresentar. E aí eu cheguei totalmente na escola abalada, e eu comecei o seminário e eu não consegui terminar de apresentar. E aí a professora pediu para eu sair, eu fiquei no pátio, e outra professora veio e conversou comigo, me perguntou o que estava acontecendo, e eu expliquei. E aí eu terminou a aula, eu lembro que nesse dia eu não tirei nota boa no seminário, mas a professora não teve a percepção de olhar que eu não estava bem. E eu fiquei com nota baixa, eu fui para a recuperação, porque eu não consegui, mas naquele momento eu não estava bem, quer dizer, o meu estado psicológico não contou, e isso acontece muito também dentro da sala de aula. Então, a importância da percepção do professor com relação ao ensino-aprendizagem também é importante olhar, porque isso também é um fator de saúde. Olhando para a nossa situação atual, por exemplo, né, da que a gente vive da pandemia, como que vocês acham que a educação em saúde e os programas de saúde na escola poderiam contribuir para a gente, por exemplo, controlar essa pandemia de uma forma melhor? Pode repetir, por favor? A minha cabecinha não ficou... Como a educação em saúde e os programas de saúde na escola poderiam contribuir para o controle da pandemia da Covid-19? Se as escolas já ensinassem as crianças a higienização, né? Lavar a mão, não ficar falando em cima do outro. Principalmente a questão de higiene, incentivar que as crianças lavem as mãos constantemente, não colocar a mão na boca, esse tipo de coisa. Não tem esse, pelo menos na escola aqui próxima, eu não percebo isso nas crianças. É tudo meio bagunçado, enfim. Eu creio que segue bastante na linha do que a Mayra falou, e não só também nessas questões de higienização, mas também de consumo de determinados alimentos que podem, teoricamente, gerar vários fatores de doenças assim. Porque eu, onde fui criado, que foi aqui na Passagem, aqui todos os cantos aqui próximos, aqui a gente tinha um costume bem triste de comer tatu e etc e tal. E a gente sabe hoje que eles são vetores. Desde aquela época, sabe que ele é vetor de muitas doenças. Até hoje ainda persiste algumas pessoas que praticam essas ações, e mesmo a gente falando, dizendo, explicando por que não pode, ainda persistem. Posso falar, professor? Claro. O básico dá para se trabalhar esses assuntos um pouco mais complexos com as crianças, como é transmitido essas doenças respiratórias, um ciclo de vida do vírus, explicando sobre esses detalhes, faz com que a criança e até mesmo os adultos que cercam essas crianças compreenderem o quão é perigoso e compreender o uso de todas as ferramentas, seja a máscara, seja porque eu tenho que usar essa máscara, porque eu tenho que lavar essa mão, porque se a criança compreende sobre o vírus e como essas doenças respiratórias são transmitidas, vai compreender todo o resto. E dá para se trabalhar, seja com uma animação, seja com cartazes com a HQ,
sabe? Há muitos meios que dá para se trabalhar, mesmo esses assuntos parecendo ser complexos, mas não dá para a gente pensar como se a criança não tivesse discernimento suficiente para compreender e passar o conteúdo, entre aspas, quebrado. Eu acredito que dá sim para a criança passar esse tipo de assunto um pouco mais complexo. Tá? Mesmo que seja uma animação, como eu falei, nesses usos mais lúdicos, até uma peça teatral, tudo isso eu acho fundamental. E o que eu vejo muito da criação dessas fake news, desses mitos, é justamente a falta, não só das crianças, mas de muito adulto, de compreender como se pega essas doenças por essas vias respiratórias. Eles não têm nem ideia, em muitos casos, não têm ideia do que é realmente um vírus, se chama o vírus de bactéria. Então, no caso dessa pandemia, seria uma boa trabalhar justamente isso, passar esse tipo de conhecimento, mesmo que seja de uma forma mais lúdica. Então a gente percebe, gente, que o professor de ciências e biologia, ele acaba sendo central na articulação de todos esses conhecimentos dentro da escola, e principalmente servindo como uma ponte efetiva entre o programa Saúde na Escola e o alunado, né, que ele atende ao ministrar as aulas. E eu falo isso porque essa questão do conhecimento de ciências e biologia vai estar restrita, na maior parte das vezes, a nós, né? Porque da mesma forma que talvez um tio nosso não sabe o que é um vírus e chama de bactéria, um professor de matemática pode não lembrar, um professor de física pode não lembrar, é comum que isso aconteça, né? Apesar de ser ruim. É péssimo que isso aconteça, porque mostra que a gente tem uma educação científica péssima, mas é comum que isso aconteça. Então, quando a gente observa toda aquela estrutura do PSE, que a escola adere ao programa, que a escola recebe benefícios por adesão ao programa, que a escola vai ser beneficiada, e que esse benefício tem que se traduzir numa melhoria de saúde dos alunos, a gente precisa começar a entender o papel central que nós temos enquanto professores, enquanto educadores, para a construção de um programa saúde na escola que seja efetivo. Não sei se vocês notaram, num dos textos que mostra o exemplo da cidade de Sobral, o quanto o programa saúde na escola é efetivo para a melhoria de saúde dos alunos, porque ele consegue identificar muito melhor os problemas, já que ele está próximo dos alunos o tempo todo, né? A escola está na vida dos alunos o tempo todo. E nesse período de pandemia, que a gente tem uma dificuldade de, muitas vezes, perceber as condições de vida do aluno, se torna essencial que nós também dinamizemos o nosso processo de ensino-aprendizagem para tentar entender o que está acontecendo, né? E para a gente poder melhorar essas condições de saúde daqueles e daquelas que a gente atende. Então, quando a gente pensa num projeto de intervenção, assim, eu queria que a gente tivesse uma discussão mais animada, né? Achei vocês extremamente apáticos hoje, para ser sincero. Não sei se eu que não soube discutir a discussão, mas eu achei que vocês participaram muito pouquinho. Mas a ideia da nossa discussão hoje era justamente gerar esse burburinho de como nós podemos intervir, né? De como nós podemos criar projetos, de como nós podemos... Olha, mas segunda-feira é triste, é complicado, né, Mari? Sexta é triste também, aí nós precisamos melhorar a nossa vida um pouquinho, porque é difícil, né? Que dó do professor dar aula segunda-feira, né? Então, a gente precisa pensar, enquanto professores de ciências e biologia, que os projetos que a gente propõe, os programas que a gente organiza, acabam servindo como espinha central para a compreensão da escola a respeito do que ela tem que desenvolver, né? E nós vamos estar sendo os detentores desse conhecimento mais aguçado. Não que outros professores não tenham. Exemplo da própria Adriana, os professores de Física e Geografia liderando aí um movimento de saúde na escola. Então, é ideal, logicamente, que todos os professores aproveitem e trabalhem nesse sentido, justamente porque a saúde ela é um eixo transversal, né? Ela deveria estar presente em todas as disciplinas, mas, querendo ou não, acaba que a gente é um pouco mais responsável, né, por isso. E é isso que eu vou buscar nos projetos de intervenção de vocês, né? Essa compreensão um pouco mais ampla e ousada e audaciosa de como o professor de ciências e biologia pode intervir no âmbito da sala de aula. E aí, pensando nesse sentido, eu acho que eu já estou tirando leite de pedra aqui, que vocês não querem falar de jeito nenhum, eu vou
encerrar esse nosso momento síncrono para duas coisas. Primeiro, que vocês possam ler os textos, usar esse finalzinho dessa segunda aula para ler os textos que eu coloquei, quem não leu, que eu sinto que é a maior parte da turma, para fazer o comentário lá no mural e para começar a procurar o artigo que vocês vão apresentar para o grupo de vocês na segunda-feira que vem. Beleza? Beleza, professor. Então, como eu não sei se ficou claro para vocês que esse mural era um trabalho avaliativo, apesar de eu colocar, né, que era necessário menos uma postagem por pessoa, o mural vai ficar aberto até sexta-feira, beleza? Até sexta-feira, 11h59. Então, leiam os textos, façam a postagem e já comecem a buscar o artigo, pode ser? Pode ser. Já está liberado para fazer comentários? Já, tá liberado. Comentários, deixa eu só ajeitar isso aqui, foi bom lembrar. Vou ajeitar aqui, deixa eu ver. Pessoal, tá liberado para fazer comentários, tá? Já ajeitei aqui. Beleza, então, professor. Massa. Beleza? A gente se encontra para a aula de PI, Caiane. Não vai demorar não, mas a gente se encontra rapidinho. Tá? Faz o seguinte, fica aqui, eu vou encerrar a gravação aqui de saúde, pessoal. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês, como sempre, tá? Então, se concentre nessa atividade de saúde na escola. Beleza? Deixa eu encerrar aqui a gravação.